Alô, saudações a todos, boa noite. Estamos dando início a mais uma palavra pastoral. Então, boa noite a todos, boa noite, amém. Excelente. Bom, eu quero ler com os irmãos alguns trechos da carta de 1 Tessalonicenses. Alguns de vocês estiveram acompanhando uma live que eu tive a oportunidade de participar, junto com minha irmã, na segunda-feira. E eu ecoei algumas passagens, nós não vamos ler todas as passagens que nós lemos na segunda-feira, mas em particular eu quero destacar 3 pontos da epístola que tem a ver com o que nós estamos vivendo como igreja, que tem a ver com o que cada um de nós tenha diante de si mesmo com relação a crescimento espiritual, na sua jornada de santificação, de tornar-se semelhante a Jesus Cristo. Porque na grande maioria das vezes nós achamos que crescimento ou nós minimizamos a importância de pequenos e constantes passos para frente. Pequenos e constantes passos para crescermos à semelhança de Cristo Jesus. E eu quero que você escute as expectativas que o apóstolo Paulo tinha para um grupo que nós podemos considerar como maduros em Cristo Jesus. Um grupo que nós poderíamos considerar como um grupo que era conhecido pelo amor que eles tinham, inclusive uns pelos outros. Então, olha 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. 1 Tessalonicenses 3, 6, diz o seguinte: Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Okay? Então o apóstolo Paulo, ele recebe notícias de Timóteo. Vamos tentar reconstruir isso na sua ocasião histórica. Nós temos um apóstolo que teve um contato com irmãos de Tessalônica, por alguma razão ele está distante, e agora ele vai mandar cartas, ok? Naquela distância que eles tinham, o contato que eles iam manter-se via cartas. E essa carta está sendo escrita depois que ele recebe notícias por um outro meio de comunicação da época, que era o envio de um mensageiro. Timóteo está trazendo notícias sobre os irmãos de Tessalonicenses para o apóstolo Paulo. E quais são essas notícias? As notícias são o seguinte: os irmãos têm fé e os irmãos têm amor. Os irmãos têm demonstrado fé e os irmãos têm demonstrado amor. E não só isso, mas eles têm o desejo de estar com o apóstolo Paulo. E eu acredito que nós podemos fazer uma ponte bem direta com o que nós estamos experimentando. A nossa igreja, de forma nenhuma, é uma igreja perfeita. Perfeita no sentido de sem defeitos. Okay? Isso é meio óbvio, mas é importante a gente afirmar isso. Porém, uma igreja que tem sim as suas marcas de amor, tem as suas marcas de uma fé genuína, e nós temos experimentado isso ao longo da nossa história. Isso não é de um mês e meio para cá, né? Isso já é ao longo da nossa história. Nós temos crescido, nós temos visto o Senhor agindo no nosso meio. Nós precisamos apontar isso. Nós precisamos ser gratos a isso, porque isso é razão clara do agir do Senhor no nosso meio. E o apóstolo Paulo continua escrevendo a sua carta, reconhecendo fé e amor no meio dos Tessalonicenses, afirmando esse relacionamento de afeto que ele mantinha com esses membros, esses irmãos queridos. E aí no versículo 10, ele fala não só do anseio que ele tem de estar com esses irmãos, mas ele diz: orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. E aqui que eu quero fazer um gancho importante para a gente ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 9 a 12. E qual é o gancho? De que uma comunidade marcada por fé e marcada por amor sempre tem coisas para crescer e aprender mais sobre fé e amor. E é onde nós nos encontramos. É onde entra a minha palavra hoje de encorajamento, de ânimo e até certo ponto de exortação, para que a gente não cesse de crescer. Olha o que ele diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia.
Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Irmãos, nós temos experimentado do amor de Deus por meio do amor mútuo. E isso tem sido uma marca ao longo da nossa história. Ao longo desses últimos anos, nós temos visto o Senhor fazer crescer no nosso meio fé madura, o Senhor tem feito crescer no nosso meio amor genuíno. Mas a exortação que o apóstolo Paulo faz é: nós temos que progredir mais. Nós temos que firmar o caminho onde nós estamos, continuar olhando para o Senhor Jesus Cristo e continuar amando mais. A pergunta que fica, que eu quero que você reflita comigo, e talvez até mesmo comentar aqui para uma certa interação, é: qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo que o Senhor tem para mim, como filho de Deus, como membro da Igreja Batista Maranata, para crescer em amor? Talvez você tenha aceitado o desafio, tenha crescido nesse sentido de ligar uns para os outros. Talvez você tenha descoberto maneiras diferentes de encorajar irmãos, de demonstrar amor. Talvez iniciativas diferentes que você está fazendo em casa. Pequenos hábitos que nós estamos assimilando para justamente vivermos não só compatíveis, mas debaixo da obediência da palavra de Deus, quando ela nos diz para progredir cada vez mais. E aí nos versículos 11 e 12 o apóstolo Paulo diz: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Talvez o toque e a relação que ele coloca tanto nos versículos 9 e 10 quanto nos 11 e 12 é que justamente o fato de você trabalhar diligentemente com a sua mão irá capacitá-lo, irá equipá-lo, inclusive para amar pessoas. De que maneira? Porque uma das maneiras que nós expressamos amor às pessoas é inclusive materialmente. Não é exclusivamente materialmente, não me escuta dizendo que a única forma de você amar pessoas é colocando a mão no bolso, mas também é colocando a mão no bolso. E essa é uma das razões, se não uma das principais razões pelas quais nós trabalhamos, irmãos. Nós trabalhamos para servir pessoas. Nós trabalhamos para ajudar pessoas. Então o apóstolo Paulo une duas coisas muito importantes. De que o próximo passo para cada um de nós é crescer em fé e amor, é crescer na diligência do trabalho das nossas mãos, nos equipando, nos preparando para amar pessoas. Não é simplesmente para gozar do bom fruto do nosso trabalho, isso certamente também está envolvido, mas não é só isso. Então, numa comunidade como essa, nós sempre vamos encontrar pessoas carentes de ajuda e sempre vamos encontrar pessoas prontos para ajudar, quando a graça de Deus está operando firmemente no nosso meio. Então, olha isso daqui de novo, e eu quero ler para os irmãos mais uma vez e já perguntando qual é o próximo passo para você. Versículos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Irmãos, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O caráter de Deus é amoroso. Deus é amor. Então não há limites para crescermos em amor uns para com os outros. Então nós vamos reconhecer que Deus tem sim no nosso meio, pela graça dele, dado manifestações concretas de amor uns pelos outros, e nós temos sim a responsabilidade de crescer em amor uns pelos outros, por causa que Deus é amor, porque ele nos amou. E uma das razões pelas quais as pessoas vão reconhecer que somos discípulos é se tiver amor uns aos outros. Então pare, pense e reflita aqui comigo, qual é o próximo passo que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa igreja, de crescermos em amor. Talvez é verbalizarmos mais que nós amamos uns aos outros. Talvez é reforçar que nós vamos ligar uns para os outros. Talvez é ser mais atento às necessidades ao nosso redor. Não é? Talvez é aprender e ter novos relacionamentos dentro da igreja. Né? Qual é o próximo passo que o Senhor tem para nós? Porque nós temos a tendência de procurar sempre algo diferente. Quando nós vemos que a nossa vida cristã ela está estagnada, qual é a tendência? Eu preciso de uma novidade.
eu preciso de um próximo livro, eu preciso de uma conferência, eu preciso de alguma coisa nova que eu ainda não conheço. E aí nós lemos na palavra de Deus de que nós já temos tudo o que nós precisamos, de que nós temos amado uns aos outros e agora nós somos chamados a amar ainda mais uns aos outros. Então pare e pense as pequenas coisas e os pequenos passos que nós podemos dar para crescer em amor. Só na pandemia? Claro que não. Claro que não, absolutamente. A pandemia está nos forçando a sermos criativos para amar uns aos outros. Mas tem tantas formas que nós podemos crescer, não é? O pastor João Pedro passou um bom tempo conosco refletindo justamente sobre a questão de servir com alegria, não é? De servir mais, a gente não se apegar às desculpas de servir. Uma das formas que você ama pessoas é servindo pessoas, né? Então nós temos aí, meus irmãos, muito espaço para crescermos em amor uns para com os outros. Então a pergunta que eu faço para você, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 9 a 12, e em particular os versículos 9 e 10, é a seguinte: qual é o próximo passo que o Senhor tem para você crescer em amor? Para você progredir em amor. Eu não estou perguntando qual é o próximo passo que o irmão da igreja tem que dar para lhe amar. Eu estou perguntando qual é o próximo passo que você tem que dar para amar alguém. Então essa é a perspectiva da pergunta que nós fazemos para nós mesmos, enquanto caminhamos e somos abençoados pela obediência de um irmão próximo que resolveu nos amar. Então a pergunta de novo para você: qual é o próximo passo que o Senhor tem para você amar o irmão da igreja? Okay? Então já está surgindo algumas coisas aí, né? O pessoal colocando parar de picuinha, não é? E a gente pode refletir juntos sobre inúmeras maneiras de amar pessoas, né? Amar pessoas, porque Deus é amor. Aliás, é tantas as vezes que aparece justamente em 1 Tessalonicenses, não só em 1 Tessalonicenses, mas em tantos outros escritos do apóstolo Paulo, do Senhor Jesus Cristo, e crescemos em amor. Irmãos, graças a Deus da maneira como Ele já nos carregou até aqui. Mas não é aqui que o Senhor quer que fiquemos. Nós precisamos dar o próximo passo. Aprender a amar e aprender a crescer nisso tudo. Ok? Camila, mandar bolo para nós, jovens semi-idosos. É isso aí, né? O Eduardo aí parar de picuinha, muito bom, irmãos. Muito bom. Então Deus abençoe você. Sair, exatamente, a Flávia colocando, sair da zona de conforto, amar dá trabalho, mas é bom. É verdade, né? Aliás, poucas coisas, eu não consigo pensar alguma coisa que tenha valor que não inclua trabalho também, né? Então, é arregaçar as mangas. E graças a Deus pela a graça que nos capacita nisso daí. A graça que nos capacita para ir, por exemplo. Tá bom? Irmãos, uma boa noite para você. Eu espero que você tenha uma boa noite de descanso. Continuemos a orar pelos nossos governantes em todos os níveis, aqueles que estão tomando decisões que nos afetam os vulneráveis, afetam o grupo de risco, afeta cada um de nós. E vamos seguir orando por isso, orando pela nossa igreja. E louvado seja o Senhor pela maneira como os irmãos têm reagido e dado, sim, sinais, evidências de uma fé verdadeira, de um amor genuíno, tá bom? Então, Deus abençoe ricamente vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu sou muito grato ao Senhor por aquilo que nós temos experimentado como igreja, que de forma nenhuma resume tudo aquilo que experimentamos com o Senhor e aguardamos na concretização de todas as promessas. Mas é sim, ó Deus, um indicador de que há vida no nosso meio. Eu te louvo pela fé edificada de forma genuína através da palavra. Eu te louvo, ó Deus, pelo amor que experimentamos uns pelos outros. Eu te louvo, ó Deus, pela esperança de que nós podemos dar sempre o próximo passo. Guia-nos nisso, ó Deus, como igreja. Guia-nos, ó Deus, para sermos um grupo que vai testemunhar, uma comunidade que vai testemunhar do amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo em tudo aquilo que fazemos.
É no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que demonstrou de forma máxima amor, que nós oramos. Amém. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã tem mais devocional aqui na nossa página do Facebook. Amanhã à noite às 7h30 tem mais palavra pastoral aqui na página do Facebook. Acompanhe, fique ligado. Se você é novo por aqui, curta a nossa página para ficar ligado com todas as atualizações. Não só aqui na página do Facebook, mas também no YouTube. Clicando lá no sininho, você recebe atualizações das nossas devocionais, lives e etc. Né? Maria de Lourdes está falando que ainda tem 10 minutos, né? Bom, teoricamente já passei 5 minutos, né? A proposta sempre foi de 15 a 20 minutos. A gente tem se estendido, talvez já estamos criando um novo hábito aí, mas a ideia é a gente ficar entre uns 15 e 20 minutos. Se passar um pouco mais também não tem problema, e se ficar um pouco menos, fica o gostinho de quero mais, mas logo a gente está chegando, né? Então aproveite o restante da noite, leia 1 Tessalonicenses e... Não, ainda falta 10 minutos para as 8, né? Se a gente for contar das 7h30 até as 8, realmente falta 10 minutos, não é? Então, aproveite para pegar 1 Tessalonicenses. Aliás, uma dica, né? Eu estava até conversando com a Ana sobre isso. Ontem a gente encerrou a leitura de mais uma biografia missionária com as crianças, né? Da série da Shed Publicações, dos heróis ontem e hoje, alguma coisa assim, né? E ontem a gente leu a história de Adoniram Judson. Eu nunca tinha ouvido falar dele antes, falha minha, depois eu fui ver que ele realmente é bem conhecido, mas que história de uma fé genuína, de uma fé real, né, que moveu esse camarada, suas famílias, né, a amar pessoas, né, e foi o primeiro missionário norte-americano na Birmânia. Então procure Adoniram Judson, ler a história, e é encorajador ouvir histórias desses homens de Deus que pagaram alto preço para viver para Deus e, enfim, essa nuvem de testemunhas. Tá bom? Uma boa noite a vocês, Deus abençoe e a gente vai se falando mais, tá bom? Um abraço, tchau, Dona de Lourdes, até mais, tchau, tchau.